Olá, irmãos e amigos, graça e paz. Eu quero agradecer a sua participação nesse canal e quero incentivá-lo a assistir os vídeos anteriores das aulas que nós estamos ministrando, que falam sobre a matéria, a autoridade do crente. Pois os assuntos falados anteriormente nos vídeos que tivemos, e foram 4 vídeos, que falam da autoridade que Deus deu ao homem logo quando criou, e a perda dessa autoridade. E esses temas, esses assuntos vão ajudá-lo a compreender melhor o tema que será abordado hoje. E hoje nós vamos falar sobre a igreja e a autoridade. E nós dividimos essa matéria em 2 tópicos. Primeiro, a autoridade do nome de Jesus. E segundo, o poder do nome através da igreja e a sua ignorância quanto a isso, ou seja, a ignorância, a falta de conhecimento da igreja em relação ao poder que há neste nome. Há um poder sobrenatural, há um poder maravilhoso no nome de Jesus e que a igreja precisa despertar e conhecer para fazer as mesmas coisas, as mesmas maravilhas que a igreja primitiva fez. Então, fique atento, nós vamos discorrer sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos falar sobre a autoridade do nome de Jesus. Primeiro, o que é autoridade? O pastor Carlos Eduardo, no primeiro vídeo, quando ele deu definições sobre determinadas coisas desse tema, ele deu o conceito do que é autoridade. Mas eu vou repetir, vou falar novamente, porque faz parte desse assunto que eu estou falando, e a palavra de Deus diz que é sempre bom lembrar as coisas para a segurança nossa. Então, o que é autoridade? Eu quero ler um texto com você, que está na Bíblia, em Lucas, capítulo 10, verso 19, na Bíblia Revista e Corrigida, que diz assim: Jesus falou: eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Bíblia Revista e Corrigida. No grego, queridos, essa palavra poder significa autoridade. Repita comigo. Essa palavra poder significa autoridade. E essa autoridade nada mais é do que um poder delegado. Eu vou dar um exemplo natural para nós entendermos como é que funciona espiritualmente isso. Jesus, quando ele ministrava as pessoas, ele usava parábolas. Parábolas significam exemplos naturais para exemplificar, para conceituar, para definir coisas espirituais. Então eu vou dar um exemplo do policial. Nós sabemos isso muito bem. O policial que direciona o tráfego na hora do rush, ele apenas levanta as suas mãos e os carros param. Por quê isso acontece? Ele está investido de uma autoridade concedida pelo governo estadual, municipal, federal, que causa esse respeito, esse temor, das pessoas para com este homem. Ele é apenas um homem, ele está vestido adequadamente, com uma vestimenta dada pelo governo para parar os veículos, usando de uma autoridade concedida, usando de um poder delegado pelo governo para ele. Esses homens vestidos com essas vestimentas, eles não teriam esse poder físico para parar os veículos, se os motoristas escolhessem não parar seus carros. Mas como os motoristas veem uma autoridade delegada pelo governo sobre a vida deles, e que são reconhecidas por eles mesmos, eles param. E as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. Então eu quero usar esse exemplo para dizer que Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz, ele venceu todas as potestades, todo o domínio, todo o poder do diabo, e ele nos deu essa autoridade. Nós vamos ver no tópico seguinte, biblicamente falando, que ele nos deu essa autoridade. Então vamos falar da autoridade do nome de Jesus. Eu vou ler um versículo bíblico, está em Apocalipse, capítulo 1, verso 18.
E eu vou ler na Bíblia Revista e Corrigida, e diz assim: e o que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo, aleluia, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nesse versículo, é Jesus quem está falando. Ele está falando que ele vive agora, ele foi morto, mas agora ele está vivo, aleluia, glória a Deus, ele é ressurreto, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primogênito dentre os mortos, e agora ele está vivo, e ele está vivo para todo sempre. E agora ele tem as chaves da morte e do inferno. Então aquele que tem a chave, querido, é aquele que detém a autoridade. Jesus está dizendo aqui: eu sou aquele que tem a autoridade. E um pouco antes de subir para sentar à destra do Pai, Jesus também disse, isso está em Mateus capítulo 28, verso 29. Só que agora eu vou ler na Revista e Atualizada. E Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele disse que toda a autoridade foi dada a ele, concedida pelo Pai. Aonde? No céu e na terra. Mas vejam bem que depois ele já diz o seguinte nesse mesmo versículo: portanto, ide. Para quem que ele disse isso? Ele disse para a igreja, para os discípulos. Os discípulos foram o início da igreja. Ele disse, portanto, ide. E nesse momento, Jesus delegou a sua autoridade na terra à igreja, aos discípulos. Nós somos os discípulos, nós somos a igreja. Portanto, essa autoridade foi concedida a nós, a igreja do Senhor Jesus. E em Marcos também, capítulo 16, verso 17, ele disse assim: e esses sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisa mortífera e não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Essa é a autoridade que Jesus nos concedeu. Concedeu à igreja no seu nome. Ele prometeu que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Em quem? Em seu nome. Então Jesus nos autorizou, nos dando o seu nome, juntamente com a autoridade. E o seu nome é reconhecido nos 3 mundos: no céu, na terra e debaixo da terra. Homens, anjos e demônios têm que se prostrar diante deste nome. E este nome pertence à igreja. Este nome nos pertence. Diga aí: este nome me pertence. Repita novamente. Diga: este nome me pertence, pois eu sou membro do corpo de Cristo, a sua igreja. Agora nós vamos falar do poder do nome de Jesus através da igreja. No nome de Jesus há salvação, mas esse nome também possui todo o poder, majestade e glória. Vejam bem, Jesus herdou um nome acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, não só nessa era, mas para todo sempre. O nome, queridos, representa a pessoa. E esse nome nos foi dado à igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando usamos esse nome, é como se o próprio Jesus estivesse realizando a obra. Repita comigo: quando eu estou usando o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse realizando a obra. Nós vamos ler como exemplo disso os versículos, capítulo 3, do 1 ao 8 do livro de Atos. Nós vamos ler na Bíblia Revista e Corrigida. E nós vamos ver como a igreja primitiva soube usar este nome, que é sobre todo nome que se nomeia. Então vejam bem. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou.
E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia! E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Oh, glória a Deus, queridos! Imagine a alegria deste homem. Ele estava há 38 anos naquele estado. E aí vem alguém e usa esse nome poderoso de Jesus, que é isso que a igreja precisa usar hoje. E este homem é curado. E qual foi a reação dele? De grande alegria. Entrou no templo pulando, louvando a Deus, correndo. Enfim, foi uma grande alegria não só para ele, mas para todos. Vejam bem, Pedro sabia ter alguma coisa. Ele disse, eu não tenho prata, nem tenho ouro. Mas ele sabia que ele tinha alguma coisa. E ele disse, mas o que tenho, isso te dou. Ele tinha o nome de Jesus. Ele tinha consciência do poder do nome de Jesus. Ele não era ignorante em relação a isso. E ele usou esse nome e trouxe um grande benefício àquele homem. E não só isso, mas eu creio que toda a família dele foi alcançada, os seus amigos, e todas as pessoas ali foram impactadas pelo poder do nome de Jesus. Mas aí você diria o seguinte, ou nós diríamos o seguinte, mas isso foi lá no passado, foi só com uma igreja primitiva, foi só com aqueles homens, esse poder passou, agora nós somos uma igreja que só esperamos a salvação, só esperamos a volta de Jesus, queremos ir logo para o céu. Mas eu vou contar um testemunho de um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele foi um homem que ele nasceu no país de Gales, e ele viveu no século XIX, e ele experimentou esse poder do nome de Jesus. E ele ressuscitou, conta a história, de 14 a 23 mortos, ou 25, mas ele ressuscitou muitos mortos, curou muitos enfermos, soube usar esse nome poderoso de Jesus. Eu vou contar um fato só. Havia um homem chamado Lázaro, também, coincidência, né? Ele era um ministro do Evangelho e ele teve tuberculose. Ele trabalhava em minas de estanho, e à noite ele ministrou muito e trabalhava muito, e ele acabou adquirindo essa enfermidade. E aí ele foi acamado, ficou doente, ficou 6 anos acamado e desamparado. E Deus falou para Smith ir levantar este homem. Quando Smith entrou no quarto de Lázaro, ele parecia um esqueleto, com a sua pele esticada sobre ele. Esse homem já havia recebido oração de vários outros ministros e não tinha recebido sua cura. Portanto, estava sem esperança de cura. Smith reuniu alguns homens para orar com ele, e de mãos dadas não oraram pela cura do homem. Ajoelhados, apenas sussurraram o nome de Jesus. Sussurraram o nome de Jesus. Eu creio que eles diziam assim, Jesus, Jesus, Jesus. E enquanto diziam esse nome, olha que nome poderoso, eles nem gritaram, eles só sussurraram. Mas olha como esse nome é poderoso. Enquanto diziam esse nome, a cama e o homem foram chacoalhados. E o homem foi curado. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos falar sobre o último tópico desse assunto. É um tópico muito interessante, muito atual, que fala sobre a ignorância da igreja quanto ao nome de Jesus. Nós discorremos nos tópicos anteriores, falando que essa autoridade, a autoridade do nome de Jesus, foi concedida à igreja. E nós falamos também que a igreja primitiva usou esse nome, que homens de Deus usaram esse nome. Nós demos um exemplo de um desses homens, mas se você ler aquele livro Generais de Deus, você vai ver que eles usaram este nome. E a igreja atual como um todo, o corpo de Cristo, não faz ideia do que possui. Estou falando genericamente, né, de todo o corpo de Cristo. Existem exceções, mas se você entrar hoje numa igreja, você não vai ver muitos milagres destes. Você não vai ver homens ressuscitando, aleijados andando, cegos vendo, surdos ouvindo, né? Um ou outro pregador do evangelho vem e faz isso, mas não existe esse poder na igreja. Então, algumas igrejas sequer sabem a respeito do novo nascimento. Elas não têm a exata consciência que são novas criaturas.
Acham que tudo o que tem é o perdão de pecados e dessa forma são impedidas pelo diabo de avançar e realizar as mesmas obras que a igreja primitiva fez. Elas são impedidas de avançar, crescer em Deus e têm uma vida na carne, por desconhecerem que em Cristo Jesus são agora a justiça de Deus e que têm domínio sobre o pecado. Outras igrejas têm o entendimento do novo nascimento, mas não sabem o que pode obter além disso, além do novo nascimento. Então a oração deles é: Jesus, volta logo, queremos ir logo para o céu. Nós somos como gafanhotos diante das tribulações e aflições deste mundo e do poder do diabo. Orem por nós para que possamos chegar até o fim. Outras igrejas creem no novo nascimento, no batismo no Espírito Santo, em cura divina, mas há confusão no meio deles, porque dizem: o Senhor pode nos curar se quiser, Ele é soberano, se for da sua vontade. Mas não foi isso que Pedro fez na Porta Formosa. Vejam bem, queridos, Deus nos deixou um Novo Testamento após a morte de Jesus. E esse Novo Testamento, ele nos dá direitos e deveres. E um dos direitos é que nós usemos plenamente o nome de Jesus. Se você ler o Evangelho de João, ele vai dizer, Jesus diz uma hora assim: ainda não pedistes nada em meu nome. Pedi e vocês vão receber, para que a vossa alegria seja completa. Ali está falando uma oração direta ao Pai, de um pedido. Mas existe um outro texto, em João também, em que Jesus disse assim: e tudo o que pedirdes em meu nome será feito. Ele está falando de um uso do nome, de uma determinação do nome, de uma reivindicação do nome, de uma exigência no seu nome, e as coisas vão acontecer. Eu vou dar um exemplo agora de um famoso pregador batista inglês, chamado Charles Spurgeon. Ele falou isso no século XIX. Esse exemplo do Charles Spurgeon vai exemplificar o que a igreja hoje, atual, está vivendo. Ele fala assim, eu vou ler para vocês. Ele foi visitar uma mulher idosa que estava acamada por causa de desnutrição. Ela morava em um pequeno quarto construído de madeira e passava necessidades. Havia na parede uma moldura com um documento. Ele olhou para aquele documento e perguntou à mulher o que era aquilo. E ela respondeu que havia recebido de uma mulher da nobreza inglesa, sua ex-patroa já falecida, mas apenas guardava como lembrança. Ela não sabia ler e Spurgeon pediu para levar e examinar mais minuciosamente o documento e ela permitiu. Concluindo, a senhora inglesa havia deixado uma bela casa e dinheiro em uma conta bancária que não estavam sendo aproveitados pela mulher por falta de conhecimento, por ignorância. Queridos, se nós trouxermos para o dia de hoje, a igreja está assim. Existe uma conta. Jesus deixou algo precioso. Ele deixou o seu nome para a igreja usar. E nós não estamos fazendo uso deste nome. A igreja como um todo não está fazendo uso deste nome. E por isso está tendo problemas. Queridos, o diabo tem enganado denominações inteiras. Ele não quer que as pessoas descubram sobre o poder do nome de Jesus. Ele tem medo deste nome. Enquanto nós, a igreja, não tivermos a consciência, o conhecimento, ficarmos na ignorância em relação ao uso deste nome, nós não vamos ter nenhum domínio sobre as situações, nós não vamos ter nenhum domínio sobre o diabo. E ele vai deitar e rolar. Então, por isso, a necessidade do conhecimento, da utilização deste nome, e por isso que nós estamos ministrando sobre este nome. E é importante você rever esse vídeo e rever os vídeos anteriores e continuar vendo os vídeos que virão na sequência, que trarão um conhecimento amplo do nome de Jesus, para que você use de forma poderosa esse nome. Eu quero falar agora da bibliografia que eu usei, né?
eu usei a Bíblia Sagrada, que é o livro sobre todo e qualquer livro. Eu usei A Autoridade do Crente, do irmão Kent Reagan. Eu usei O Nome de Jesus, livro maravilhoso, também do Kent Reagan. E eu usei também algumas coisas do O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Muito obrigado pela sua participação. Eu desejo para você toda sorte de bênçãos. Eu desejo para você que você tenha uma semana e um ano abençoado, em nome de Jesus.